Graças a Deus. Vamos colocar a mão no coração, falar com o Senhor. Deus querido, estamos aqui, Senhor amado, em mais uma manhã, Senhor, na sua presença, dando início a mais um projeto Casa Firme, meu Pai amado, em favor, meu Deus, orando, buscando por esse propósito, meu Pai, o propósito da mudança. Meu Pai amado, quantas coisas já não vivemos esse ano, e pela nossa fé, quantas coisas nós ainda temos a viver, meu Pai, com crescimento, com vitórias, com testemunhos, com situações, Senhor, que nós tomamos decisões que não vão começar o ano novo da mesma forma. Tomamos essa decisão, Senhor. Faremos esses 31 dias, meu Pai, como o melhor das nossas vidas. Vamos terminar este ano vivendo a palavra que nós declaramos todos os dias, Senhor, de viver 10 vezes mais. Então, meu Pai, se ainda houver alguma coisa, algum resquício, coisas passadas, antigas, coisas que não lidamos esse ano ou talvez até há vários anos, que nós venhamos a colocar força e tomar essa decisão. Nós não entramos no ano novo com atitudes velhas, problemas velhos, padrões velhos, nada velho vai permanecer na nossa vida, em nome de Jesus, Senhor. Nós temos a sua palavra, nós temos capacidade, nós temos ferramentas, agora nós precisamos de decisões. Então eu peço, Senhor, que cada um aqui, cada um, meu Pai, que está nas congregações, cada um que está na nossa igreja virtual, que tome decisões. Que não aceite, Senhor, mais um dia, mais um ano, mais alguma coisa, Senhor. Não, nós temos que crescer, meu Pai, dia após dia, uma vida de progresso. Porque uma vida sem progresso é uma vida triste, uma vida infeliz. Mas o Senhor quer progresso para nós. O Senhor quer sempre um povo indo adiante, andando, caminhando, progredindo, avançando, amadurecendo, tendo experiências com o Senhor. Então é isso que nós te pedimos, meu Pai, nos ajuda. Derrama sobre nós graça, visão, sabedoria, força. Nos ajuda, meu Pai, a romper tudo o que é preciso, Senhor. Nos ajuda, porque nós sabemos que até as pedras mudam, Senhor. Quanto mais nós, que temos inteligência, que temos livre-arbítrio, que temos a possibilidade, meu Pai, de sermos homens incríveis, homens e mulheres realmente que impactam essa terra. Então eu peço, abençoa cada um que está aqui comigo, cada um que está pela transmissão, que o Senhor possa nos dar um dia incrível, uma semana poderosa, um final de ano realmente maravilhoso, em nome de Jesus. Se falhamos, meu Pai, pensamos, ainda tivemos algum deslize, Senhor, que tenhamos ainda lembrado das velhas práticas, do velho homem, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós e nos ajuda a focar, nos ajuda a manter a mentalidade na coisa certa. Nos ajuda, Senhor, porque nós precisamos do Senhor. Tem misericórdia de nós. Eu peço um dia de paz, um dia, meu Pai, que nós vamos a vencer cada uma das guerras que nós enfrentaremos, sejam elas internas, emocionais ou externas, com pessoas, com notícias. Nós vamos a passar em cada teste para a sua honra e para a sua glória. É o que nós pedimos e desde já te agradecemos. Muito obrigado, amém, amém e amém, graças a Deus. E hoje eu quero falar sobre o poder da obediência, sobre qual a reputação que nós vamos deixar, como nós somos reconhecidos, né? E eu quero começar a partir de Gênesis 12, 1 a 3. Diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você, fala comigo, pessoal, e você será uma bênção. Ok? Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, fala, e por meio de mim, muitas pessoas serão abençoadas.
que foi o que ele disse para Abraão. No caso aqui, Abraão ainda, né? E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então nós vemos aqui que a diferença que decisões fazem na vida de uma pessoa, a diferença que decisões fazem num legado que você deixa para os seus descendentes, a marca que você deixa na vida das pessoas. Nós vemos aqui o Senhor tirando Abraão da terra da idolatria, da influência do pai, que era um idólatra, de um homem que parou no meio do caminho. Então nós vemos aqui o Senhor tirando aquele homem para que ele não se contaminasse mais com aquele velho padrão. Então nós temos que entender isso. A vida é feita de pequenos hábitos, de decisões que vão moldando a nossa vida, vão moldando o nosso futuro, o nosso destino, vão moldando o nosso caráter e que vão moldando os nossos resultados. Então, é algo que eu inclusive já falei, não sei, acho que foi num dos trabalhos dos homens, que o que faz a diferença na nossa vida não são os saltos que nós damos, mas os pequenos passos de consistência. Porque quando a gente vê uma criança, você tem que ficar falando para ela toda hora, né? Para de correr, não é verdade? Porque elas não andam, elas só correm. Mas a perninha delas é pequena. Então elas estão sempre dando passos rápidos, consistentes, mas pequenos. Então esse é o padrão que nós temos que entender. Às vezes as pessoas querem dar saltos, né? Querem fazer coisas assim de uma vez. Né? Quer mudar o casamento da noite para o dia, não vai acontecer. Quer mudar o estilo de vida da noite para o dia, não vai acontecer. Quer achar um negócio, uma coisa que só ele descobriu para ganhar dinheiro e vai ficar milionário da noite para o dia, também não vai acontecer. Mas as pessoas preferem buscar esses caminhos que não funcionam do que fazer o dia a dia, que é o mais difícil, que é você mudar o seu padrão, que é você sair daquela velha mentalidade, que é o que o Senhor disse para Abraão. Abraão, sai dessa terra, sai da idolatria, sai do meio desses parentes, sai dessas influências, dessa frequência, sai da casa do seu pai, sai desse padrão, desse homem que foi chamado e parou no meio do caminho, parou em Harã, e vá para onde eu vou te mostrar. Então sai. E Abraão entendeu isso. Abraão, ele saiu. Para onde? Não sei, saí. Abraão entendeu uma coisa, meus queridos, que na vida nós só temos uma escolha, de seguir sempre em frente. Ele saiu. Ele não voltou, ele não olhou para trás. Ele entendeu que o caminho é sempre em frente, nunca retroceder. É ter consistência. E nós podemos ver outros exemplos de pessoas que são lembradas. Nós vemos Abraão aqui sendo lembrado como pai da fé, como um homem consistente, um homem corajoso, né? Apesar de ele ter tido lá os momentos de covardia dele, ele teve decisões corajosas. Você imagina, né? Se hoje já seria difícil você lá com seus 75 anos abandonar tudo e sair sem rumo por aí, você imagina naquele tempo. Aquele tempo que, né, as coisas eram extremamente difíceis, duras, era um mundo violento, perigoso, né? Uma série de coisas que nós vemos, não que hoje não seja, né? Mas era diferente, né? Era meio que cada um por si. E nós vemos aí, ele teve uma atitude, né, corajosa, mas ele carregou Ló. E Ló é um outro exemplo de uma pessoa que não queria o compromisso de Abraão, mas queria os resultados de Abraão. Então, quando nós falamos, por exemplo, do Terá, você lembra do quê? Você lembra certamente de uma pessoa
que parou no meio do caminho. Exatamente. E quando nós lembramos de Ló? Nós lembramos de um homem carnal que dizia que servia ao mesmo Deus, mas que ele só queria as bênçãos, que é muito do tempo que nós vivemos. As pessoas, quando a gente chama para um jejum, é difícil, é complicado. Quando chama para fazer o corredor de carros, vixe, todo mundo vem porque quer receber a bênção, quer pegar o óleo, né? Então a gente vê que para os resultados as pessoas têm uma disposição maior. Mas para coisas que realmente vão mudar a sua vida, que é o dia a dia, que é a consistência, que é relacionamento com Deus, aí a dificuldade é maior. Mas é assim mesmo. É maior mesmo. Todo mundo, quem não quer chegar num lugar e chegar, o negócio já está pronto, beleza, dá aqui e tal. Mas ir lá, conquistar, vencer a sua carne, fazer o dia a dia, esse é mais difícil mesmo. Mas é isso que separa pessoas como Abraão de pessoas como Ló. É isso que vai determinar o nosso futuro, a nossa descendência. Então nós vemos aqui Ló. Ló queria apenas o resultado. Ele foi morar em Sodoma porque lá a região era mais bonita. Aí o que aconteceu? Naquela situação, por exemplo, que ele veio aquela guerra e ele foi levado cativo. Quem foi lá resgatar ele, pessoal? Abraão, não foi? Aí a Ló voltou. E onde que ele foi morar? No mesmo lugar. Olha aí. A pessoa está vendo que a coisa não funciona, veio o inimigo, levou ele, foi o Abraão lá com seus 318, derrotou todo mundo. Deus deu essa grande vitória que os outros reis sozinhos não conseguiram. E o cara volta e mora no mesmo lugar. Não é muita burrice? Pois é. Mas a gente faz isso direto. A gente sai de um problema e a gente busca esse problema de novo. A gente sai de uma situação e a gente vai lá e volta no vômito. Como diz na palavra, do cachorro ou da porca. Se limpa, se lava, é igual aquelas pessoas. Resolveu o problema do casamento, está indo bem, aí passa um tempo, começa a ficar entediado, porque não faz a manutenção, o dia a dia, aí começa a olhar para fora, começa a se envolver no que não deve, começa a se distanciar, aí começa a cair de novo no mesmo problema. Deus vai, dá abençoa, está aflito, vai lá, paga aquela dívida, depois de um tempo, vai lá de novo, fazendo dívida de novo, trocando os pés pelas mãos, né? Fazendo o que deveria, tocando, na verdade, as mãos pelos pés, fazendo tudo de novo. Deus dá a vitória, Deus dá o livramento, a pessoa lá de novo. Ah, agora eu posso descansar. Como diz na palavra várias vezes, né? Tão logo tinham paz, voltavam a fazer o que o Senhor reprova. Começa a ter um alívio, um sossego, ele volta para o problema. Saiu do problema, saiu daquela escravidão, volta a morar em Sodoma novamente. Ou seja, sai daquela terra, sai do meio dessa família, sai do meio desses parentes, se desintoxica. Mas não, tem gente que adora ficar voltando naquela coisa, né? Quando nós lembramos de Labão, por exemplo, o que vem à sua mente? Vem do malandro, do enganador, do manipulador. Então, quem manipula é manipulado, quem engana é enganado. Ele foi a bacia de lavar do Jacó. Mas quando a família do Jacó, a Raquel, saiu de lá, fugidos, né? Ela manipulou ele. Que ele foi lá atrás do ídolo dele e tal, e ela sentou lá no ídolo para ele não descobrir. Ou seja, ele era o manipulador, o espertão, foi enganado também. Então nós vemos, Terá não entendeu de obediência. Deus mandou ele para um lugar, ele não quis. Terá não entendeu de obediência. Ló não entendeu de aliança. O Senhor havia feito uma promessa a Abraão, falando tudo o que aconteceria,
Então ele estava lá junto, né, vivendo lá o padrão de Abraão, da integridade, por onde passava levantava os altares, ia vendo aquela prosperidade, as coisas acontecendo. Então nós vemos lá, Ló, ele só queria as bênçãos, ele não entendeu de aliança. Então ninguém vai muito longe se não entender de obediência. Ninguém vai construir uma vida sólida se não for através da obediência. Então nós não vamos viver tudo que Deus prometeu se nós não tivermos um alinhamento com o Senhor. Então nós vemos claramente que Deus queria que Abraão se limpasse, se desintoxicasse, que ele não tivesse mais nada de Ur, nada de Terá, nada de Ló. Você vê que quando ele se separou de Ló, a vida dele começou a explodir. Porque sai aquela influência negativa, né, aquela frequência negativa. Então, se ele não estivesse limpo, se ele continuasse contaminado, Deus não poderia cumprir as promessas na vida dele. Nós lemos aqui, ó. Nós lemos aqui no versículo. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Então o Senhor quer nos tornar famosos. Mas nós precisamos decidir ser bênção. E não é o famoso Cristiano Ronaldo. Pode ser também. Mas o famoso no céu. O famoso na nossa casa. Aquele que você é visto, é reconhecido como um homem diferente, um homem de Deus, um pai, um marido, um profissional. Você é conhecido lá no seu trabalho. Então qual é a nossa reputação? Que eu falei aqui, ó, o Abraão tinha uma reputação, Ló tinha outra, Labão tinha outra, Terá tinha outra. Como é que será que nós somos conhecidos? Como é que nós somos reconhecidos? Porque nada acontece do nada. As coisas não acontecem do nada. Havia a promessa de Deus. Deus fez a promessa a Abraão, sim ou não, pessoal? Acabamos de ler. Mas o cumprimento dependia de quem? De Deus? Não, dependia de Abraão. Dependia de Abraão. Então nada acontece do nada. Nós continuamos a ter promessas. Quando você aceita Jesus, você recebe como descendência de Abraão as promessas feitas a Abraão. Então, como nós acabamos de ler, só a gente trazer para a nossa vida, né? Farei de você, ó, fará de você um grande povo, eu abençoarei, tornarei famoso o seu nome, tudo isso é para mim e para você. E você será uma bênção, abençoarei os que o abençoarem. Vamos comigo então, vamos falar todos juntos as promessas feitas para nós. Fala comigo, farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Amém? Então, assim será. É para você. Foi para Abraão, mas quando nós cremos em Jesus, essa descendência vem para nós também. Essa promessa se aplica a nós também. Então, quando nós cremos em Jesus, nós temos essas promessas. Mas o cumprimento dessa promessa vai depender das minhas decisões. Então, a falha nunca está em Deus. A falha sempre está em nós. Porque a promessa está aí. Se eu creio em Jesus, eu sou herdeiro dessa promessa. Mas eu tenho atitudes como de Abraão, eu tenho me desintoxicado, eu tenho seguido sempre em frente, eu tenho entendido isso. O caminho é sempre seguir em frente. Mas para onde, Deus, eu vou? Sempre em frente, Abraão. Sempre em frente. Sempre em frente. Então se eu paro, se eu mudo o meu rumo, se eu me envolvo com coisa errada, se eu carrego Ló, aí Deus não tem nada a ver com isso, porque ele falou, sai do meio dos seus parentes. Ló era parente, mas quis levar um parentezinho lá. Não sei porquê, mas foi. Olha aqui em Romanos 3:4. De modo nenhum que Deus continue a ser verdadeiro, de modo nenhum que Deus continue a ser verdadeiro,
mesmo que todas as pessoas sejam mentirosas. Como dizem as Escrituras Sagradas a respeito dele. Que fique provado que tu tens razão quando falas e que sejas vencedor quando fores julgado. Então, olha só, que Deus continue a ser verdadeiro, mesmo que todas as pessoas sejam mentirosas. O que Paulo está falando aqui? Ou seja, Deus está sempre certo. Então, Deus continua a ser verdadeiro, mesmo que todas as pessoas sejam mentirosas. Que todo homem seja mentiroso e Deus verdadeiro, como diz, acho que na NVI. Que todo homem seja mentiroso e Deus verdadeiro, porque Deus não vai mentir. Então, que todos mintam, mas Deus está certo. Aí. De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, para que seja justificado nas tuas palavras e prevaleças. Ou seja, Deus sempre prevalece, porque Deus sempre está certo. Deus sempre faz o melhor, Deus sempre planeja da forma correta. Então, se a minha vida está estagnada, é porque com certeza eu não tenho feito o que Deus me direcionou a fazer. Ele certamente já me falou, sai disso, afasta dessas pessoas, muda isso, para com isso, limpa a sua vida, organiza a sua vida. Aí, cabe a mim. Será que eu tenho ignorado? Será que eu tenho feito a minha parte? Será que eu tenho feito como Ló? Sai de um problema e volto para o mesmo lugar? Esperando que eu vou viver uma coisa diferente? Como isso, gente? Mas é o que muitos vivem fazendo. Ele sai de uma situação, mas ele não muda o padrão. Então, o que acontece? Ele volta e cai na mesma condição. Então, Abraão tinha a promessa de descendência, né? De todos os povos serem abençoados. E como que seria abençoado? Sozinho? Não. Com um filho. Então ele tinha a promessa do filho. Mas o que ele fez? Ele não quis esperar, ele achou que estava demorando demais. E ele quis resolver na carne. O que ele fez? Vamos resolver com Ismael. Deu certo, pessoal? Não, porque fez na carne. Fez na carne, vai dar errado. Vou resolver esse problema financeiro aqui, na carne? Pode esperar. Vai ter volta, você vai lembrar disso, vai passar aflição, porque fez na carne. Estou com essa situação, preciso resolver. Não vai esperar em Deus? Todo mundo aqui tem uma experiência para falar. Seja no relacionamento, seja na vida financeira, seja qualquer área. Se eu vou para o lado da carne, se eu não espero no Senhor, se eu não pego as direções que Deus me deu, vai ter volta. Vamos ter o Ismael. Que maravilha, nasceu meu filho Ismael. Foi passando os dias, os meses, os anos. Que situação. Onde eu me meti? Porque quando o Senhor fala, né, que a palavra é vida. A palavra é vida. E a carne de nada aproveita. A carne não produz nada. A carne não produz nada que se aproveita. Mas a palavra do Senhor é vida. Ele traz vida. E a carne leva à morte. Então, o que é feito na carne gera morte. Mas o que é feito no espírito gera vida. Então, enquanto eu fizer as mesmas coisas, eu terei os mesmos resultados, porque eu estou fazendo na carne. Ismael não gerou realização. Porque tudo que eu faço na carne não gera realização. Não tem satisfação. Olha aqui. Gênesis 17. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo... Quer ver? O primeiro foi no 12, né? Depois de um bom tempo. Gênesis 17. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe disse: De minha parte,
esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será chamado mais Abrão, mas seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero, e de você farei nações, e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. Fala comigo, pessoal. De sua parte. Fala, de minha parte. Deus disse a Abraão, fale comigo, guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Então nós vimos no 12 e agora no 17 as promessas feitas a ele. Então Deus voltou a falar com Abraão depois de 14 anos, porque ele desobedeceu. Então isso é a prova de que quando nós tentamos resolver na carne, a gente só prolonga o problema. Se a gente fosse obediente de verdade, a gente anteciparia as coisas. É o que muitos não entendem ainda. Quando eu ajo na carne, quando eu quero ser precipitado, eu alongo o problema, eu alongo a solução dessa situação. É isso que nós temos que entender, a diferença daquele que obedece. Às vezes a gente acha que Deus está demorando. Ele achou que Deus estava demorando. Foi mais 14 anos, quase 15. Porque a hora que o Isaac nasceu, já dado 25 anos dessa promessa. Então nós vemos que a carne não traz nada que se aproveita. Ismael não trouxe alegria. Isaac sim. Isaac é riso. Isaac é um momento de felicidade. A satisfação, aquilo que é feito na vontade de Deus, aquilo que é feito debaixo da vontade do Senhor. Então, como nós seremos conhecidos como problemáticos, ou como riso, como manipuladores, ou como obedientes, como pessoas que estão buscando apenas o resultado, mas não querem a intimidade com Deus, não querem o compromisso com Deus, não querem a aliança com o Senhor? Como nós lemos aqui, o Senhor fez toda aquela lista de promessas para a vida dele, e ele só disse uma coisa: da sua parte, guarde a aliança. Seja fiel, seja obediente. Veja que Deus não pede tanto. Ele nos abençoa com tanto, Ele nos promete tanto, Ele nos dá tantas condições, Ele só pede uma coisa: fidelidade. E essa fidelidade é demonstrada todos os dias. É demonstrada quando do seu acordar ao seu deitar, quando você tem a oportunidade de soltar um palavrão, mas você se mantém. Quando você tem a oportunidade de quebrar sua aliança no seu casamento, mas você mantém. Quando você pode fazer tá todo mundo falando, fazendo, vamos fazer esse negócio, só uma mentirinha, só assim, vai ganhar muito, esse negócio aqui não tem erro, e você mantém a sua integridade. Não, eu não estou sentindo o Espírito que isso é correto, que isso é de Deus, eu estou vendo que isso daí pode dar errado, eu não vou me meter, não vou ficar arriscando, não vou ficar brincando com a minha vida, não vou ficar me metendo em situações perigosas, arriscadas, colocando inclusive aí a minha família em risco, o meu nome, a minha reputação, o nome de Deus. Porque por onde você vai, as pessoas sabem que você é cristão. Mas ela está vendo o quê? O fulano ali, nossa, aquele cara lá, puxa vida, cara 10, viu? Nota 10. Ou não, né? Aí diz que é crente, mas como é que age? Enganando, atrasado, mentiroso, briga com todo mundo, tem problema com todo mundo, bota defeito em tudo, é pesado, só chega com problema, é pessimista. E diz que é crente. Ou não. Ou por onde você vai, a gente carrega o exemplo de Abraão, um cara excelente, onde todo mundo ia lá fazer aliança com ele, queria estar bem com ele.
Não, eu quero estar bem com fulano, ó, porque eu quero um cara igual esse, quero um funcionário igual esse, quero trabalhar numa empresa que tem um patrão igual esse. Olha só, cara íntegro, correto, me ajuda. Quando eu tive essa situação, foi lá, me ajudou, me falou umas verdades aí, mas eu sei que foi para me ajudar. Totalmente oposto, totalmente diferentes. Você quer ser conhecido como o Ló ou como um Abraão? Né? Como um Davi ou como um Terá? Como um Jacó ou como um Israel? Que durante muito tempo foi um enganador, mas teve lá o seu Labão, mas depois ele aprendeu. Então a gente já teve as nossas experiências, a gente já teve aí todas as oportunidades para deixar para trás, para sair daquela terra, para sair daquela descendência, para sair do meio daquela frequência, daquelas amizades, daquele estilo de vida errado, de me desintoxicar, de não ser uma fraude, uma farsa, de não ficar me envolvendo, querendo as bênçãos, mas fugindo do compromisso, fugindo da aliança, de parar de trazer Ismaéis para a nossa vida, resolvendo na carne, fazendo do meu jeito, teimoso, difícil, ou tomando decisões. Não, Senhor, eu quero riso, eu quero Isaac, eu quero construir as coisas na rocha, eu quero construir de forma correta, eu quero ser conhecido como um homem de Deus, eu quero ser conhecido como uma pessoa abençoada, porque a palavra me diz, eu vou ser uma bênção, mas eu decidi ser essa bênção. Dentro da minha casa eu decidi ser essa bênção. Os meus filhos me veem como uma bênção, né? O meu cônjuge me vê como uma bênção. Quais as decisões que nós temos que tomar ainda, pessoal? Daqui a pouco nós vamos começar o propósito da mudança. Quantas coisas será que nós não temos visto, convivido e aceitado, que já não deveria estar na nossa vida já há muito tempo? Qual o padrão, o estilo de vida que nós sabemos que está errado, mas nós ainda teimamos em continuar repetindo? É muito sério, é muito importante essas reflexões. Porque quando nós, como eu já falei, né, quando nós cremos em Jesus, nós recebemos todas essas promessas. Farei você um grande povo, abençoarei, será famoso, você vai ser uma bênção, né? Mas se eu não cumpro os princípios, eu posso ter a promessa, eu posso ter uma palavra, mas se eu não cumpro com os princípios, o princípio da obediência, o princípio da honra, não vai funcionar. Então, quais as decisões que nós precisamos tomar? Qual a nossa reputação? A gente lembra do Terá, o que parou no meio do caminho. A gente lembra do Ló, do cara que só queria a parte boa da vida. Não queria a parte difícil, mas é o que nos leva a essa vida boa, essa vida abençoada. Que decisões nós tomamos? O que está parado na sua vida? Que área da sua vida que talvez não esteja como você quer? A gente leu aqui que todo homem seja mentiroso e Deus verdadeiro. A falha não está em Deus. A falha está em mim. Se eu não tomo decisões, como é que a mão de Deus pode me favorecer? Porque eu tenho aqui todas as promessas, né? O Senhor nos diz que nós teremos uma vida abundante. Mas essa vida abundante, ela não é de graça e ela não vem fácil. Afinal, o que vem fácil? Alguma coisa boa vem fácil? Sim ou não, pessoal? Não. Não vem. Para você ter um casamento abençoado é bem difícil. Mas para você ter um casamento fracassado é fácil. É só você deixar sua carne te mandar, te conduzir. Você ter uma vida profissional bem-sucedida não é fácil, é bem difícil. É acordar cedo, é ser disciplinado, é ser pontual, é ser excelente, é buscar sempre crescer, é estudar,
Mas quer viver uma vida fracassada? Tranquilo. Em Provérbios fala isso. Eu passei pelo campo do preguiçoso. Preguiçoso, né? Vou descansar um pouco mais, vou cruzar os braços mais um pouquinho, não estou afim hoje, estou cansado, não estou afim. E a miséria virá sobre você como um assaltante. Ou como aquele provérbio engraçado, né? Que o preguiçoso, ele fala, né? Tem um leão lá fora. Se eu sair, ele vai me comer. Então ele não faz nada. Ele não enfrenta o leão. E todo dia a gente tem os leões para enfrentar, né? Tem as lutas, as dificuldades. E é assim que a gente cresce. Mas o cara está com medo do enfrentamento, com medo do leão. Ele está dentro de casa, mas ele diz que está lá fora o leão. Então ele nem sabe que ele está lá dentro. Mas ele já se antecipa. Ele já é pessimista. Ele já fala, isso daí não vai funcionar. Isso daí não funciona, isso daí não vai dar certo. Ou seja, tem um leão lá fora. Se eu sair, ele vai me comer. Então, o que a pessoa faz? Ela é insegura, ela não é prudente, ela não busca discernimento, ela não busca sabedoria. Ela é pessimista, ela é preguiçosa, ela não quer fazer o que ela tem que fazer. Ela quer que alguém dê as coisas para ela quer que alguém faça as coisas para ela. Aí depois vive amargurada, porque a vida não anda, fica infeliz. São decisões. E você será uma bênção. Tornarei famoso o seu nome. Mas o Abraão precisou sair, precisou tomar decisões, precisou levantar os altares, precisou se limpar, precisou se purificar, precisou sair da presença dos familiares, sair de perto do Ló, para que a vida dele realmente fluísse de uma forma diferente. Então, meus queridos, como é que será nós seremos reconhecidos? Qual a nossa reputação? Como o abençoador, como o riso, ou como a pessoa difícil, manipuladora, que para no meio do caminho? Vamos obedecer? Vamos cumprir com aquilo que nós vemos na palavra? Da sua parte, mantenha a minha aliança, você e seus futuros descendentes. Vamos manter a aliança, vamos manter a obediência, vamos fazer o caminho que parece mais difícil, mas é um caminho que você passa uma vez só. O povo de Israel, ele vivia buscando a facilidade, vivia reclamando de tudo e continuava andando em círculos ao redor das montanhas. Abraão achou que Deus estava demorando, foi lá e pegou Ismael para a vida dele. Ou seja, aquilo que a gente tenta fazer para agilizar, para evitar a fadiga, de ter que ficar esperando, fazendo a parte difícil e tal, a gente alonga ainda mais, a gente demora ainda mais, sofre ainda mais, fica um negócio travado ainda mais tempo do que se a gente tivesse obedecido na primeira. Eu li para você aqui, depois de 14 anos, Deus voltou a falar com Abraão. Levou 25 anos para a promessa se cumprir. Quais as coisas será que nós temos mantido já há tanto tempo que a gente podia ter resolvido lá atrás? Lá atrás, a gente já podia ter mudado esse padrão, parado de apresentar desculpa, parado de apresentar que é difícil, parado de apresentar que a culpa é do outro e já ter colocado força e mudado aquilo. Nós temos esse dia. Nós já falamos sobre isso. A gente pode viver 70, 90, 100 anos, mas tudo que nós temos é o agora. Tudo que você tem é o hoje para construir algo sólido na sua vida. Então, tome essa decisão. Amanhã nós começamos o nosso propósito da mudança. Não termine esse dia da mesma forma. Quanto mais esse ano tão abençoado, com uma palavra tão poderosa. Então, são decisões. Nós podemos viver um ano igual ou pior do que o outro, ou um ano melhor do que o anterior, através de uma única coisa, decisões. Amém? Amém? Fique em pé, por gentileza. Eu peço que você coloque a mão no seu coração neste momento e que você reflita sobre isso que nós falamos, lemos, e que você, mais uma vez, entenda isso.
Que a vida é feita de decisões. Isso a gente já está cansado de saber. Mas será que a gente não tem que parar de ficar cansado de ouvir e praticar e fazer? Então o que é que você já ouviu tantas vezes? O Espírito Santo te incomodou tantas vezes? A sua consciência já te chamou a atenção tantas vezes? Pessoas que estão próximas a você já disseram também tantas vezes. Mas eu continuo agindo igual. Fazendo igual. Esperando algo novo, algo diferente, uma palavra nova, uma palavra diferente. Lembra que a bispa já fez culto sobre isso. Não tem como Deus falar uma coisa nova se eu não fiz a primeira ainda. Não tem como Ele voltar e falar comigo uma segunda vez se eu não fiz a minha parte da primeira vez. Então não vai vir outra palavra, outro caminho, se na primeira oportunidade que eu tive eu não fiz. Ou a primeira direção que eu recebi eu não fui naquele caminho. Então, obediência é poder. Qual a sua reputação? O que você está plantando para deixar como legado? Nós falamos de vários aqui. Falamos do Labão, do Terá, falamos de Ló e falamos de Abraão. 4 personagens da Bíblia, mas eu tenho certeza que somente um você se inspiraria como um exemplo, um bom exemplo. Porque de maus exemplos a gente tem vários. Então quais as decisões que você toma para sair daqui realmente com essa decisão na sua vida? Puxa vida, o ano está acabando, eu continuo fazendo isso. O ano está acabando, eu continuo pensando assim, eu continuo vivendo assim, eu continuo dando essas respostas a Deus. Eu continuo mostrando como eu sou difícil, como eu estou teimoso. E pela teimosia eu estou pegando um monte de Ismaéis para a minha vida. Eu estou alongando os meus problemas, eu estou prolongando o meu sofrimento. Então por que eu não obedeço logo? Por que eu não ouço logo? E atraio para a minha vida o riso, o Isaac. E preciso tomar uma decisão. A omissão é uma decisão. A inércia é uma decisão. O ficar em cima do muro, que hoje em dia muitos fazem, é uma decisão. E para cada decisão nós temos consequências. Tudo vai ter uma consequência. Se eu fizer alguma coisa, ou se eu não fizer essa coisa, eu vou ter consequências do mesmo jeito. Então, pessoal, fala com o Senhor neste momento. Qual o compromisso que você tem procrastinado para tomar? Qual a aliança que você tem quebrado? O Senhor tem pedido uma coisa: fidelidade, obediência. Quanto tempo será que nós vamos ficar perdendo? O Senhor só pede isso. Olha quanta coisa Ele já nos prometeu. E Ele fala: da sua parte, mantenha a aliança, obedeça, priorize, se santifique. É isso que Deus pede. É pedir demais. O povo de Israel é engraçado, mas muitas vezes a gente vê isso. O povo de Deus achava melhor adorar Baal, adorar Moloque, entregar os filhos para serem sacrificados. É mais fácil entregar o filho do que entregar o seu próprio coração. Porque as pessoas tentam resolver tudo colocando a culpa nos outros. Se eu der meu filho, a minha vida vai mudar. Se eu for lá e dar aquela oferta, a minha vida vai mudar. Se eu for lá e andar não sei quantos quilômetros de joelhos, a minha vida vai mudar. Se eu for lá e eu fizer tantos dias de não sei o que, a minha vida vai mudar. A sua vida vai mudar quando você tomar uma decisão.
A decisão de obedecer. A palavra diz, o Senhor tem mais tanto prazer na obediência quanto no sacrifício. Ele quer obediência. O sacrifício é importante, mas primeiro, obedeça. Porque não adianta eu querer comprar Deus. Não adianta eu querer as bênçãos sem cumprir com os princípios. Se eu não honro os princípios, os princípios não vão me honrar. Eu não vou viver essas bênçãos. Porque eu não cumpri o princípio. Eu não tomei essa decisão. Então, quais os princípios será que você tem quebrado aí no seu dia a dia, na sua mente, as obras das suas mãos? O que você tem pego, tem atraído para a sua vida, tem atraído maldição, tem atraído peso, tem atraído angústia, tem atraído medo, tem atraído opressão? Porque se você vai tocando em coisas erradas, fazendo coisas erradas, você está desprotegido. Deus não tem como te abençoar, não tem como proteger, guardar a sua vida, se você está fora da bênção. Então, não aceite uma vida diferente. O Senhor tem uma vida abundante para nós. O Senhor tem uma vida poderosa para todos nós. Então tome essa decisão. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, na sua presença. E eu peço, Senhor querido, que cada pessoa, cada um que está aqui comigo, Senhor, cada um que está acompanhando à distância, que receba, Senhor, essa mensagem, essa palavra, de forma revelada na sua vida, que entenda que o Espírito dá vida, mas a carne não produz nada que se aproveita. Então, enquanto eu estiver tendo atitudes na carne, imaturas, enquanto eu estiver buscando nos lugares errados, atraindo Ismael para a minha vida, tentando resolver com a força do braço, eu só vou trazer sofrimento, frustração. Mas que eu preciso continuar esperando no Senhor. E o esperar, como nós sabemos, o esperar é aquele que está em movimento. Ele faz o que tem que fazer, ele trabalha, ele luta, ele confia, ele está esperando, porque aqueles que confiam no Senhor vão ao alto, como as águias. Estão correndo, mas não se cansam. Estão andando, mas não ficam exaustos. Ou seja, estamos fazendo a nossa parte, não estamos aqui de braços cruzados, olhando, esperando que tudo aconteça, que o Senhor faça tudo, que as coisas caiam do céu, porque elas não vão. Eu preciso sair da terra, eu preciso sair daquela velha frequência, eu preciso sair daquela velha mentalidade, eu tenho que parar de carregar o ló, eu tenho que parar de carregar coisas erradas, padrões da minha infância, padrões malignos, de uma família de gerações de adúlteros, de malandros, de pessoas que se envolvem com negócios ilícitos. É um padrão em muitas famílias, dos vícios, da imoralidade, da boca suja. Eu preciso sair dessa frequência, senão o Senhor não tem como trabalhar na minha vida. Saindo dessas amizades, são meus amigos de infância. Vai continuar criança então? Vai continuar moleque? Porque muitos desses não saíram do lugar, continuam imaturos. Lá com 40 anos, com 3 filhos de cada mulher, sem compromisso nenhum. Essa vida desregrada, bagunçada. Mas é meu amigo. Que amigo? Homem afia homem. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia outro homem. Nós fazemos parte, somos a média das nossas companhias. Quando Abraão se afastou de Ló, a vida dele deu saltos. A coisa começou a deslanchar de uma forma rápida, porque ele entendeu. Vai para um lado que eu vou para o outro, não combina junto.
As trevas não se dão com a luz. O ímpio, o justo não se dá com o injusto, com o ímpio. Então nós temos que aprender a tomar decisões corretas, fortes, firmes, a sermos radicais. Porque se a obediência, ela não for radical, se a decisão não for radical, eu tomar uma decisão radical, Senhor, agora acabou. Agora acabou, esse padrão aqui acabou. Se não for radical, não é eficaz. Não vai funcionar. Ah não, eu estou no meu tempo, eu estou devagarzinho, então você não vai sair nunca disso. Rompe de uma vez. Rompe de uma vez. Toma a decisão, seja forte. Seja forte, seja determinado. Para de ficar com medo das opiniões. Ah, vamos falar isso, vamos falar o quê? O que Deus está esperando de mim, de você? O que Deus já tem falado? O que o seu coração tem te incomodado? O Espírito Santo tem falado a você? Sai disso. Para com isso. Você sabe que isso está errado. Isso daí não vai dar certo. Vai dar problema. Isso daí está atrasando sua vida. Para de agir na carne. Para de ser instável, inconstante, preguiçoso, imaturo. Para com isso. Toma a decisão certa. Quantas vezes que nós já fomos incomodados e ignoramos? Quantas vezes? Às vezes a gente se sente vazio. Parece que as coisas estão travadas, estão demorando, mas é claro, Ismael, frustração, carne, só atrai aquilo que não é legal, que não é bom. Mas o diabo está sempre falando, vai, resolve do seu modo. Vai, resolve logo com Ismael. Mora em Sodoma. É bom para os negócios. Isso é bobagem, é exagero. Ah, é só porque todo mundo é imoral aqui, não quer dizer que você seja. Todo mundo é imoral, não quer dizer que você vai se contaminar, você tem controle sobre isso. Você pode se controlar, Deus está vendo, Deus está entendendo você. Resolve com Ismael. Tira isso da frente. Resolve isso logo. Deus deve ter esquecido. Deus está demorando mesmo. É de Deus. Aí, ó. Apareceu a Agar aí, ó, a oportunidade para você resolver na carne. Isso é de Deus. Não, mas não foi isso que Deus falou. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Por que tá? Não foi isso. Ele falou que viria a minha própria descendência. Não está certo isso. Está entendendo? Quantas coisas será que nós não somos manipulados, não permitimos sermos manipulados com distorções da palavra? Distorções dos entendimentos, e a gente vai para o lado que a gente está querendo que seja. Ah, verdade, hein? Eu vou resolver porque parece que é um bom caminho isso, parece que esse aqui está mais fácil. Não está mais fácil, não. É a carne, é Ismael, é frustração. Então vamos tomar decisões, pessoal. Decisões. Não, Senhor, não vou. Me perdoa, Senhor, me perdoa. Quanto tempo eu já perdi na minha imaturidade, na minha ignorância, carregando Ló, resolvendo com Ismael. E aí eu estou frustrado, eu estou infeliz nessa área, estou vendo parado, estagnada a minha vida nesse ponto. Eu não aceito mais. E falar que não aceita também não muda nada se você não reagir. Não adianta você não falar, mas não reagir, dar um murro na mesa. Eu falo, eu não aceito mais. Ok, e agora? O que eu faço? Vou ficar só revoltado? Vou ficar só achando ruim? Ou eu vou tomar essa decisão? Não, acabou. Eu não faço mais assim, eu não tomo decisões mais assim, eu não reajo dessa maneira, eu não vou mais voltar àquele velho padrão. Eu não vou mais carregar Ló. Eu não vou mais ficar com aquela frequência do tempo da idolatria, do tempo da carnalidade, daquelas velhas amizades, daquilo que me atrasa.
Eu não vou ficar falando, não, eu tenho controle. Não, a gente não tem controle de nada, se não for a misericórdia do Senhor. Se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, nós não temos controle sobre nada. Se eu não me encho do Espírito, eu estou cheio da carne. Não tem vácuo no mundo espiritual. Ou eu tenho um encontro com o Senhor de verdade, ou eu estou na carne. Não tem vácuo. Então, se você continua sem prazer nas coisas espirituais, se você tem preguiça de orar, se você não quer romper com aquilo que você sabe que está errado, é porque você continua sendo guiado pela carne, não o Espírito que está guiando. Nós temos que ter consciência disso. Mas se eu tenho prazer, se eu sinto a presença do Espírito Santo, se eu quero comunhão com o Senhor, se eu penso para falar, se eu penso para agir, porque eu estou pensando, opa, Deus não se agrada disso. Opa, isso vai entristecer o Senhor. Aí sim, aí eu estou pensando com a cabeça do Senhor. Senhor querido, nos dá visão. Nos dá visão. Nós não temos aqui ninguém, Senhor. Ninguém que ainda está teimoso, duro, Senhor, para as mudanças. Mas que tenhamos aqui pessoas, meu Pai, homens e mulheres, que são sábios. Porque a sabedoria vem de temer ao Senhor. Simples assim. Quando nós tememos o Senhor, nós somos sábios. Nós somos muito sábios quando nós temos temor. Quando nós pensamos para falar, para agir. Quando nós temos a consciência do Senhor. Não, isso não é legal, isso é impuro, isso é sujo, isso está errado. Opa, eu estou consciente do Senhor. O Senhor não se agrada disso, então eu não vou para esse lado, eu não vou fazer isso, eu não vou me meter nisso, eu não vou agir dessa forma. Eu vou manter a minha fidelidade, a minha integridade, eu vou ser uma pessoa diferenciada, porque eu carrego o seu nome, Senhor. Eu não quero ser motivo de escândalo, mas para que o seu nome se torne mais famoso, para que o seu nome seja glorificado, para que o Senhor seja glorificado através da minha vida, porque eu não sou nada. Eu não sou nada e o Senhor é tudo. Se eu sou alguma coisa, é pela sua misericórdia. Se eu tenho alguma coisa, é pela sua misericórdia. Se eu tenho potencial de ser muito mais, é pela sua misericórdia. Eu entendo isso, Senhor. Eu entendo isso. Então que cada um aqui entenda, Senhor. Que cada um aqui entenda que se não for pela sua misericórdia, nada vai fazer sentido. Então que nós venhamos a ter a postura que o Senhor espera. Sejamos aqui, Senhor, homens e mulheres, realmente determinados a te obedecer. Determinados, Senhor, a construir uma vida poderosa, incrível. E isso vai exigir decisões. Decisões difíceis, mas que vão nos levar a uma vida incrível. Porque não fazer nada também nos leva a uma vida muito difícil. Mas sem fruto, sem vinho novo, sem alegria, sem satisfação. E nós não aceitamos isso, Senhor. Eu peço, abra a mente de cada um. Nos dá força, nos dá graça, nos ajuda em tudo que nós temos que fazer, meu Pai. Porque se não for pela sua graça, pela sua misericórdia, nós não vamos conseguir, nós não vamos ter força, nós não vamos ter êxito, meu Pai, nas nossas empreitadas. Então eu te peço, dá a visão a cada um de nós, Senhor. Abençoa, meu Pai, cada um, para que tenhamos aqui pessoas que saem definidas, decididas, Senhor, porque sempre, todos os dias, são dias de decisões, Senhor. Porque semana passada, ontem, certamente ouvimos palavras, cultos, que nos impulsionaram a novas decisões, porque a nossa vida nunca é parada. A vida de um ser humano, de um justo, ela está sempre em movimento, sempre em frente, como nós vemos Abraão, sempre em frente. Nós nunca estaremos prontos, meu Pai, mas também nós nunca paramos. Nós damos os passos, todos os dias. Passos um pouquinho mais, um pouquinho melhor. Um pouquinho avançando um pouco mais. Um pouquinho, sempre avançando, nunca retrocedendo. Então, todos os dias, meu Pai, nós podemos tomar decisões que vão nos conduzir a projetos, a vida, a resultados incríveis. Então eu te peço,
nos dá a visão, nos dá força, que cada um aqui, Senhor, tenha entendido e que saia daqui comprometido com coisas grandiosas, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus Todo-Poderoso. Eu peço a Tua bênção sobre cada um que está aqui comigo, sobre cada um que está pela transmissão, que o Senhor possa abençoar o dia de todos, o Senhor possa abençoar o nosso propósito da mudança, que venhamos, meu Pai, a ver e a presenciar, meu Deus, milhares e milhares de testemunhos poderosos, meu Pai, de ações judiciais sendo resolvidas, problemas, meu Pai, matrimoniais, problemas com os filhos, meu Pai, sendo resolvidos, restaurações acontecendo diariamente, decisões, meu Pai, corajosas, de se posicionarem como homens e mulheres de Deus, que vejamos isso, Senhor. Pessoas vencedoras, pessoas vencendo, meu Pai, pessoas vivendo a palavra de 10 vezes mais, que não vão, Senhor, entrar no ano novo com a cabeça velha, com o espírito velho, com sentimentos velhos, com coisas desnecessárias, coisas que só trouxeram amargura. Não, Senhor, eu creio nisso. Nós vamos começar o ano novo realmente como um ano incrível, com tudo velho jogado para o final, para trás, jogado fora, só entrando com novos sonhos, novos projetos, novos desafios, não pedindo mais pelas mesmas coisas, porque nós cremos na sua operação neste tempo, nesse portal que nós temos. Então falando, pedindo novos sonhos, novos projetos, fazendo coisas novas, Senhor, com alegria, com motivação, com determinação, porque nós temos visto a fluidez nas nossas vidas. Então eu te peço, Senhor, nos ajuda, seja com cada um de nós, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus amado. Amém.